Ligação covalente. Quando dois átomos similares se ligam, nenhum deles quer perder ou ganhar um elétron para formar um octeto. Quando átomos similares se ligam, eles compartilham pares de elétrons para que cada um atinja o octeto. Cada par de elétrons compartilhado constitui uma ligação química. Por exemplo, H mais H, H2. Tem elétrons em uma linha conectando os dois núcleos de hidrogênio. A molécula de hidrogênio, H2, fornece o exemplo mais simples possível de ligação covalente. Quando dois átomos de hidrogênio estão próximos o suficiente um do outro, ocorrem interações eletrostáticas entre eles. Os dois núcleos carregados positivamente repelem-se mutuamente, assim como os dois elétrons carregados negativamente, enquanto o núcleo e os elétrons atraem um ao outro como mostrado na figura. Para que a molécula de H2 exista como entidade estável, as forças atrativas devem exceder as forças repulsivas. Mas por que isto? Usando os métodos da mecânica quântica semelhante aos empregados para os átomos, é possível calcular a distribuição de densidade eletrônica nas moléculas. Esse tipo de cálculo para o hidrogênio H2 mostra que as atrações entre os núcleos e os elétrons fazem com que a densidade eletrônica concentre-se entre os núcleos, como mostrado na figura. Como consequência, o balanço das interações eletrostáticas é de atração. Assim, os átomos no H2 são mantidos juntos, principalmente porque os dois núcleos são atraídos eletrostaticamente pela concentração de cargas negativas entre eles. Em suma, o par de elétrons compartilhado em qualquer ligação covalente atua como uma espécie de cola para unir os átomos, como na molécula de H2. A formação de ligações covalentes pode ser representada usando os símbolos de Lewis para os átomos constituintes. A formação de uma ligação entre dois átomos de cloro para dar uma molécula de Cl2 pode ser representada como: pelo compartilhamento do par de elétrons ligante, cada átomo de cloro tem 8 elétrons, um octeto, no nível de valência, atingindo assim a configuração eletrônica de gás nobre do argônio. As estruturas mostradas aqui para o Cl2 são chamadas estruturas de Lewis, ou estruturas de ponto de elétrons de Lewis. Ao escrever as estruturas de Lewis, geralmente mostramos cada par de elétrons compartilhado entre os átomos como um traço e os pares de elétrons não compartilhados como pares de ponto, escrevendo dessa forma as estruturas de Lewis para o cloro, como é mostrado a seguir. Para os não metais, o número de elétrons de valência em um átomo neutro é o mesmo do número do grupo. Podemos, pois, prever que os elementos da coluna 17, como o flúor, formariam uma ligação covalente para atingir um octeto. Os elementos do grupo 16, como o oxigênio, formariam duas ligações covalentes. Os elementos do grupo 15, como o nitrogênio, formariam 3 ligações covalentes. E os elementos do grupo 14, como o carbono, formariam 4 ligações covalentes. Essas previsões são confirmadas em muitos compostos. Por exemplo, considere os compostos mais simples do hidrogênio com não metais, do segundo período da tabela periódica. É possível que mais de um par de elétrons seja compartilhado entre dois átomos, ligações múltiplas. Um par de elétron compartilhado igual a uma ligação simples, como no caso do hidrogênio. 2 pares de elétrons compartilhados igual a uma ligação dupla, como no caso do oxigênio. 3 pares de elétrons compartilhados igual a uma ligação tripla, como no caso do nitrogênio. Em geral, a distância entre os átomos ligados diminui à medida que o número de pares de elétrons compartilhados aumenta. Em uma ligação covalente, os elétrons estão compartilhados, como vimos. O compartilhamento de elétrons para formar uma ligação covalente não significa compartilhamento igual daqueles elétrons. Existem algumas ligações covalentes nas quais os elétrons estão localizados mais próximos a um átomo do que ao outro. O compartilhamento desigual de elétrons resulta em ligações polares. Usamos a grandeza chamada eletronegatividade para estimar se determinada ligação será covalente apolar, covalente polar ou iônica. A eletronegatividade é definida como a habilidade de um átomo em atrair elétrons para si em certa molécula.
A primeira e mais usada escala de eletronegatividade foi desenvolvida pelo químico norte-americano Linus Pauling, que baseou sua escala em dados termodinâmicos. Os valores são 100 unidades. O flúor, o elemento mais eletronegativo, tem eletronegatividade de 4,0. O elemento menos eletronegativo, o césio, tem eletronegatividade de 0,7. Os valores de todos os outros elementos estão entre estes dois extremos. A eletronegatividade aumenta ao longo de um período e a eletronegatividade diminui ao descermos em um grupo. Em cada período, geralmente existe um aumento contínuo na eletronegatividade da esquerda para a direita, isto é, a partir do elemento mais metálico para o menos metálico. Com algumas exceções, especialmente nos metais de transição, a eletronegatividade diminui com o aumento do número atômico em um grupo e as afinidades eletrônicas não variam muito. Você não precisa memorizar os valores numéricos para as eletronegatividades. Em vez disso, você deve saber as tendências periódicas de forma que possa determinar entre dois elementos qual será o mais eletronegativo. Podemos usar a diferença na eletronegatividade entre dois átomos para medir a polaridade da ligação entre eles. As diferenças de eletronegatividade próximas a zero resultam em ligações covalentes apolares, compartilhamento de elétrons igual ou quase igual. A diferença de eletronegatividade próximas a 2 resultam em ligações covalentes polares, compartilhamento de elétrons desigual. As diferenças de eletronegatividade próximas a 3 resultam em ligações iônicas, transferência de elétrons. Não há distinção acentuada entre os tipos de ligação. A extremidade positiva ou polo em uma ligação polar é representada por delta positivo e o polo negativo por delta negativo. Esta figura mostra as distribuições de densidade eletrônica no flúor, no ácido fluorídrico e no fluoreto de lítio, com as regiões do espaço que têm densidade eletrônica relativamente mais altas mostradas em vermelho, e as de densidade eletrônica relativamente mais baixa, mostrada em azul. Você pode ver que no flúor a distribuição é simétrica. No ácido fluorídrico está claro o deslocamento em direção ao flúor, e no fluoreto de lítio o deslocamento é ainda maior.